Olá pessoal, tudo bem com vocês? Pessoal, vamos para a nossa aulinha de hoje. Nossa aulinha de hoje vamos falar sobre substâncias e mistura. Nossa aulinha do nono ano, certo? E o importante é que nós vamos ver o como nós chamamos as substâncias e as misturas, certo? Então vamos lá? Então, seguindo aí o slide, vamos para o nosso primeiro slide falando sobre substância. Substância, por sua vez, é a porção da matéria que tem propriedades bem definidas que lhes são caracterizadas, certo? Ok? Então são características, como por exemplo a água. A água seria uma substância? Seria uma substância. E é uma substância composta, porque ela vai ter mais de um elemento químico. Vamos ter o hidrogênio e vamos ter o oxigênio. Ok? Então, seguindo aí adiante, vamos ver aí. Então, para definir bem essa questão de substância, nós vamos ver o seguinte, que ela vai ter o ponto de fusão e o ponto de ebulição constante. Ah, professor, não entendi. O que é mesmo o ponto de fusão e o ponto de ebulição? Lembra lá? Ponto de fusão, passagem do estado sólido para o estado líquido. Ponto de ebulição, passagem do estado líquido para o estado gasoso, certo? Mais informações você pode seguir, assistir minha aula passada, né? Aí eu vou vai estar aí no card, já está aí em cima, e você vai dar uma olhada lá nesta aula, certo? Seguindo aí adiante. Outra coisa característica, ela vai ter densidade proporcional, certo? Outra característica, coloração própria, certo? Aí o exemplo clássico que nós temos aí, ó, é o sal, certo? Ou o cloreto de sódio, certo? E aí o cloreto de sódio, nós vamos ter o exemplo mais clássico, né? E aí ele vai ter o seu ponto de fusão em 801 graus Celsius e o seu ponto de ebulição em 1456 graus Celsius. Então, sua densidade vai ser de 2,17 gramas por centímetro cúbico. Ok? Então, seguindo aqui adiante, vamos lá. Falando sobre misturas, né? A gente viu que é a substância. Substância são aquelas moléculas formadas principalmente por elementos simples, como por exemplo, mais de um elemento químico. Por exemplo, a água, que eu dei o exemplo, né? Deu exemplo também do gás carbônico. O gás carbônico ele vai ser também um exemplo de uma substância, porque nós vamos ter o gás carbônico, vamos ter o carbono e vamos ter o oxigênio, certo? Já a mistura, por sua vez, o que vai acontecer com a mistura? Ela vai ser a reunião de duas ou mais substâncias. Essa é a característica básica da mistura. Eu vou ter duas ou mais substâncias ali junto, formando então a mistura. Aí eu vou dar um exemplo aqui falando sobre a reação química, né? Reação química é o que vai ocorrer, certo? E aí, ó, é um processo que forma novas substâncias a partir de outras, certo? Isso é que eu chamo de reação química. Processo onde surge nova substância a partir de outra substância já existente, ok? Então, seguindo adiante, vamos falar um pouco sobre o exemplo, né? O exemplo que eu vou ter aí, ó, a combustão do álcool, certo? E aí eu vou dar um exemplo. O álcool mais o oxigênio, ele vai se transformar em água e gás carbônico. Pessoal, o que eu preciso ver aí? E observar muito bem a sinalização. Se eu tenho aí a seta vai indicar onde está o produto, certo? Então preste atenção. A seta sempre vai indicar onde está o produto, beleza? Então vamos ver aí como é que funciona isso. Ó. Eu tenho aí o etanol e ele vai reagir com o oxigênio. O que vai acontecer? Essa reação vai gerar um produto. Que produto é esse? Gás carbônico e água. Olha que legal, bacana isso, né? Certo? Outro exemplo que eu posso dar para vocês aí é a respeito do enxofre que forma o sulfeto ferroso. O que aconteceu aí? Ah, professor, mas você está mostrando aí, ele ficou diferente dali, certo? O que aconteceu? Pessoal, aí vai haver a reação do enxofre com o ferro. Essa reação, ela vai desencadear e se transformar no sulfeto ferroso. Aí eu tenho aí o reagente, certo? E vou ter também, no caso aí, e vou ter também o produto, certo? Observando aí, eu tenho um reagente desse lado aqui, né?
E tenho desse outro lado eu tenho o produto. Então desse lado tenho o reagente e desse outro lado eu tenho o produto, certo? Ok? Então, seguindo aqui adiante, o que nós vamos ver? As ocorrências de reações químicas, certo? O que ocorre com as reações químicas? O que elas vão provocar, certo? Primeiramente, elas podem provocar liberação de calor. Elas podem também proporcionar mudança de cor. O exemplo aí que nós temos, a questão da roupa, né? Quando você botar água sanitária numa roupa colorida, o que vai acontecer? Ela vai desbotar, né? Então, o que vai garantir isso? A reação química que acontece ali entre o cloro e o ar, né? Essa reação vai ocasionar então esse desbotamento da roupa. Mudança de odor quando o animal morre, né? E a liberação de gás, como por exemplo os comprimidos efervescentes. Esse é um exemplo bem legal aí, bem prático para a gente entender o que ocorre com as reações químicas, o que elas podem provocar essas reações químicas, certo? Seguindo aqui adiante, vamos ver lá. Lei da conservação da massa. E aí quando eu falo em lei da conservação da massa, eu vou sempre voltar para aquela velha frase onde diz assim: na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. De quem é esse caboclo? Lavoisier, né? Foi Lavoisier que disse, ele é um químico muito respeitado aí do século 18, né? E aí o que acontece? Ele foi um químico responsável, certo? Por criar essa lei da conservação da massa. E aí, para a gente entender como é essa lei da conservação da massa, vamos ver aí este exemplo aí, ó. Vamos supor o seguinte: eu tenho uma massa de água aí. Essa massa da água é de 18 gramas, certo? E aí o que acontece? Você vai observar no reagente do oxigênio, vai reagir com hidrogênio. O que pode acontecer aí? Você pode observar que eu tenho 16 gramas de oxigênio e 2 de hidrogênio. Significa o quê? Significa que neste caso o que tem no reagente é o mesmo valor que vai ter no produto. Ou seja, a mesma quantidade de gramas que eu tenho que ter no reagente, eu tenho que ter lá no produto, certo? Ok? Então fique esperto aí, ó. Porque se eu ver aí, ó, eu tenho quantas gramas de oxigênio? 16. Quantas de hidrogênio? 2. Será que dá 18 gramas de água? Dá, né? No final tem que bater o valor correto, certo? O interessante é isso. E aí, ó, o reagente tem 18, se você fizer a continha, e também o produto vai ter 18. Então, lei da conservação das massas, ou seja, o reagente tem uma quantidade X e o produto também tem que ter a quantidade X, certo? Aí vamos dar outro exemplo aí, ó, do gás metano, certo? O gás metano, e fica aí uma pergunta para vocês, certo? Então vamos responder agora. Vamos ver aí, ó. O gás metano. Houve aí a reação entre o carbono e o hidrogênio, formando metano, certo? E aí quanto eu tenho aí de carbono? Eu tenho 3 gramas de carbono. Quanto de hidrogênio? Tenho 1. E aí vem a pergunta: quantos gramas de metano eu vou ter aí nessa reação, nessa equação aí? Muito bem, nós vamos ter aí 4, não é isso? Vamos ter aí uma reação de 4 gramas de metano. Então essa reação aí, ó, de 3 gramas de carbono com 1 de hidrogênio, gerou 4 gramas de metano. Olha aí, que legal. Seguindo aqui adiante, vamos para a lei de Proust. Lei de Proust, professor, nunca tinha ouvido falar. Mas a lei de Proust é a lei das proporções constantes, certo? Vamos ver aqui um exemplo. Nós vimos que a lei da conservação das massas, ou seja, a mesma coisa que eu tenho no reagente, eu tenho que ter lá no produto. O mesmo valor, as mesmas gramas que eu tenho lá no reagente, eu vou ter que ter no produto. Aqui, com a lei de Proust, o que nós vamos observar? Que esses valores são proporcionais. Por exemplo, se eu tenho uma quantidade de 10 gramas de água, por exemplo, aí, eu vou ter que ter uma proporção de hidrogênio e a outra proporção de oxigênio, ok? Aí vamos ver aí a tabela para a gente entender melhor sobre o que eu estou querendo dizer. Vamos ver o seguinte: eu tenho aí a água, tem uns 18 gramas, certo? Tenho 18 gramas de água, olha aí que bacana, certo? E aí vem um sinalzinho aí de interrogação me perguntando de hidrogênio que eu não sei, mas eu sei de oxigênio, que são 16, olha aí, tenho 16 gramas de oxigênio.
ok? O que eu devo fazer aí para me saber quanto é o hidrogênio? Pessoal, eu só ver o que está faltando, certo? Se eu sei que no produto eu vou ter que ter a mesma coisa que tem lá na reação, e aí eu tenho 18 do produto e tenho 16 da reação. Na reação tem 16. Falta quantos para inteirar 18? Muito bem, falta esse valor mesmo. Falta 2 gramas. Então 16 mais 2 vai dar igual a 18 gramas. Corretíssimo. Beleza? Significa, se eu tiver aí, no caso, 16 gramas de oxigênio, eu vou ter que ter 2 de hidrogênio. Certo? Mas o que você vai observar na próxima linha? Que eu tenho aí, não tenho a quantidade de gramas da água, mas vou ter dos dois. E agora o que eu vou fazer? Bem, eu sei que o produto sempre vai ser igual ao reagente, certo? Então se liga nisso. O valor em gramas do produto, ou a mesma quantidade de elementos que tem no produto, tem que ter no reagente, certo? Essa é a lei da conservação das massas, certo? E a lei de Proust vai dizer o quê? Que ela vai ser proporcional, certo? Ok? Então como é que seria então isso aí, ó? Observando aí, se eu tenho numa reação 3 gramas de hidrogênio com 24 de oxigênio, eu faço apenas somar, porque eu sei que lá no produto vai ter que ter a mesma coisa. Então eu somando 24 com 3 vai dar quanto? É isso mesmo, 27 gramas, certo? E aí seguindo aqui para a próxima linha tem assim, eu tenho uma massa de água de 100 gramas, certo? E tenho quanto de hidrogênio? Tenho 11,11 gramas de hidrogênio. E agora, o que eu vou fazer? Pessoal, você vai fazer a mesma coisa que você fez na primeira linha. Faz a diferença, né? Então, o que você vai fazer? Pegar 100 gramas menos 11,11 gramas. E aí, o que eu vou ter aí? Eu vou ter o resultado de 88,89 gramas. Certo? Então, em 100 gramas de água, eu terei 11,11 gramas de hidrogênio e 88,89 gramas de oxigênio. Certo? Então, é isso que você precisa entender. E agora, você que vai fazer essa continha, certo? Porque eu já expliquei aqui, né, no slide passado, agora é com vocês. Vocês respondam aí. Vamos lá. Eu tenho aí o gás carbônico. Então na primeira linha eu tenho 11 gramas de gás carbônico. Vai gerar... Aí eu vou ter quantos carbono? Quantos oxigênio? O oxigênio já tem, né? Que é 8 oxigênio aí. Certo? E você vai responder então as demais linhas. Certo? Ok? Seguindo adiante. Vamos para o modelo atômico de John Dalton. Certo? John Dalton, também conhecido como modelo atômico da bola de bilhar. Que ele dizia o seguinte, que o átomo, o A vem de não e tomo de divisão, ou seja, é uma coisa indivisível, certo? E uma coisa tão interessante que ele disse, que tudo que nós temos no planeta, ele vai ser formado por átomos, certo? E esse átomo seria mais ou menos uma bola de bilhar. Por que uma bola de bilhar? Uma bola maciça e indivisível, certo? Ok? Por isso que ele disse que é modelo bola de bilhar. Okay? E o que a gente vai observar aí? Que todas as substâncias são formadas por átomos, certo? Todas elas, ok? E átomos diferentes geram entre si. Os átomos de mesmos elementos químicos são iguais às características, tamanho, massa, ou seja, cada átomo vai ter o seu tamanho, certo? E átomos diferentes vão também ser diferentes por si só, né? Então vai mudar a massa, vai mudar, certo? Isso foi o que o John Dalton disse, certo? Substâncias simples são formadas por apenas um tipo de elemento químico, por apenas um átomo, certo? E substância composta vai ser formada por mais de um tipo de elemento químico, certo? Essa é os ensinamentos de John Dalton, certo? Aí vamos ver aí, ó, que os elementos químicos eles vão ser representados por símbolos. Certo? Eu tenho aí um exemplo, certo? Esses símbolos vai ser letras, né? E aí o que nós vamos observar? Que neste caso, o símbolo aí, ó, nós vamos ter o germânico, certo? Que vai ser representado pela letra GE, e o mobilênio, que vai ser representado pelas duas letras MO. E vamos ter o carbono, que é representado pelo carbono mesmo, pelo C, né? Ok? Então, para você entender que os elementos químicos eles terão aí ser separados por símbolos, certo? E esses símbolos nós vamos chamar de elementos químicos,
né? E aí, no livro de vocês vão observar que tem uma tabela periódica com todos os elementos químicos presentes na natureza. Ok? Vamos lá, vamos seguir adiante para a gente terminar essa linha. Então vamos lá para o nosso exercício. Aí nós temos aí a pergunta: considere o sistema a seguir, que os átomos são representados por bolas. Em relação à imagem, podemos afirmar que ele apresenta 21 átomos, 6 substâncias, 5 moléculas, 4 elementos químicos diferentes, uma mistura. E aí fica com vocês a bola. Vamos para 3. Ele pergunta assim: qual alternativa a seguir não apresenta um dos postulados propostos por John Dalton em seu modelo atômico? Olha aí que bacana. Aí tem a substâncias químicas diferentes são formadas pela combinação de átomos diferentes. B. Os átomos de diferentes elementos químicos representam propriedades diferentes uns dos outros. C. O peso relativo de dois átomos pode ser utilizado para diferenciá-lo. Olha aí. Um átomo tem um conjunto de energia disponível em seus elétrons. Isto é, energia de um elétron em um átomo é quantizada. E as substâncias químicas compostas é formada pela mesma combinação de diferentes tipos de átomos. Certo? Então essas são as perguntinhas feitas aí para poder a gente aguçar a nossa vontade de aprender. Certo? E a nossa aula fica por aqui, pessoal. Então, vamos esperar até a próxima aula, né? Nossa próxima aula vai ter assunto mais relacionado à química, certo? Acredito que você vai responder as atividades tranquilamente, certo? Outra coisa, não se esquece de se inscrever aí no canal e valeu, pessoal! Até a próxima!